Olá e um feliz 2025 aí para você que acompanha aqui o canal, que acompanha os vídeos. Faz tempo que eu não apareço por aqui e eu queria desejar um feliz 2025 para todo mundo. 2024 foi um ano muito interessante, concluí várias coisas, concluí os trabalhos nas escolas, concluí o TCC e agora 2025, novas metas, novos objetivos, então eu desejo tudo de bom para vocês aí que acompanham o canal aqui. Bom, as escolas ainda estão de férias, mas eu queria pegar essa oportunidade, esse comecinho do ano, para dar dicas de estudo para física, né? Seja você estando no primeiro, no segundo, no terceiro ano. Então, eu separei aqui uma dica para cada ano do ensino médio. Então, uma dica para o primeiro ano, uma dica para o segundo ano e uma dica para o terceiro ano. E a gente vai começar com o primeiro ano. O primeiro ano é aquela novidade, né? A grade horária muda, novas matérias, a física entra de verdade, né? E eu quero falar qual que é a minha dica fundamental para os alunos do primeiro ano. A minha dica é: se dedique à física desde o início do ano. Eu vou explicar por quê. O primeiro ano cobra? O primeiro ano cobra mecânica. Então vai ter uma série de conteúdos dentro da mecânica e esses conteúdos estão interligados. O que quer dizer isso? Quer dizer que o conteúdo que você vai aprender lá no finalzinho do ano depende de uma série de conteúdos que você viu ao longo do ano inteiro, ao longo dos meses. Então, se você não pegar muito bem a base, que são ali os 2 primeiros meses de aula basicamente, lá no final, lá no último trimestre, você vai sofrer. Só dando um exemplo rápido aqui de como que as coisas estão interligadas. No primeiro ano, a gente calcula trabalho de uma força. O trabalho é força vezes deslocamento, só isso. Só que para você calcular esse trabalho, você pode ou tem que lembrar, né, que força é massa vezes aceleração. E você também tem que lembrar que a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Mas você tem que lembrar que para calcular a aceleração, a velocidade, né, a variação da velocidade precisa estar em metro por segundo e não quilômetro por hora. Então tá vendo como uma coisa vai dependendo da outra? Então a base, os 2 primeiros meses ali de aula que eu comentei, são muito importantes. Então essa é a minha dica para o pessoal que está entrando no primeiro ano, entrando no ensino médio. Vamos partir agora para a dica, né, do segundo ano do ensino médio. O que eu recomendo para os alunos? Bom, primeiro que a física do segundo ano é bem mais fácil. Parece contraintuitivo, né? Avança no ensino médio fica mais difícil, mas a física do segundo ano é bem mais fácil. Ela é mais fácil porque você, na maioria dos casos, né, na grande maioria, você não precisa se preocupar com vetores. Lembra os vetores, aquelas flechinhas? Então, no segundo ano não vai cair muito isso, vai cair questões de física, conteúdos de física que não lida muito com vetores. Isso por si só já deixa assim as coisas muito mais fáceis. Então, a minha dica é: treine matemática básica. Revise matemática básica, porque você vai começar a lidar com valores um pouquinho diferentes ali, né? Não são valores muito redondinhos, são valores muito altos, valores muito baixos. Então, eu separei aqui algumas coisas que eu acho que é interessante você dar uma olhada com carinho. Eu separei aqui potência de 10, que é quando 10 é elevado a alguma coisa, né? Então, tem aquelas propriedades, divisão de potência de 10, multiplicação de potência de 10. Notação científica ajuda muito você saber escrever as coisas em notação científica, facilita muitos cálculos, você pode cortar caminhos, assim, criar atalhos, se você souber manipular bem ali os números. Prefixos matemáticos são importantes. O que são os prefixos matemáticos? Os prefixos matemáticos são quilo, mili, micro, nano. São aquelas coisinhas que aparecem na frente da unidade que representa 10 elevado a alguma coisa, sabe? Quem for entrar no segundo ano vai entender um pouquinho melhor, mas eu recomendo que você coloque aí no Google prefixos matemáticos. Vai aparecer uma tabelinha com cada um deles e já vai se habituando a lidar com eles, a se familiarizar com eles. E a última coisa que eu separei aqui não é necessariamente relacionado com matemática básica, pode ser até como uma dica extra, é que essa parte da física agora tem bastante conceitos teóricos que você precisa entender. Então a primeira coisa que aparece geralmente no segundo ano é conceito de temperatura, conceito de calor. Essas coisas você tem que entender que são coisas diferentes, que estão interligadas, mas são conceitos teóricos, sabe?
E no segundo ano, assim, quando os vestibulares e o Enem pegam assim, questões relacionadas ao segundo ano, elaboram questões assim, tem muitas questões teóricas, né? Às vezes a gente acha que física é só fazer conta, mas é muito importante que você, além de saber fazer as contas, saiba o que está acontecendo ali, né? Qual que é a situação que está acontecendo, quais são os fenômenos físicos envolvidos. Então, basicamente, dá uma atenção especial ali na parte teórica também. Fica como uma dica extra. E agora para o terceiro ano. Eu separei aqui o seguinte. No terceiro ano, geralmente é no terceiro ano que os alunos eles começam a estudar eletricidade, né? A física da eletricidade. E eu vou dizer aqui a minha dica para o terceiro ano. Estude eletricidade com muita atenção e com muita dedicação. Por quê? Porque eletricidade sempre cai nos vestibulares e no Enem. A grande maioria das vezes, a ordem é a seguinte. Começa a estudar carga elétrica, força elétrica, campo elétrico e principalmente circuitos elétricos, quando aparece lá os resistores, os capacitores, geradores, etc. Essas partes aqui, né, essa parte inteira da eletricidade é muito importante. Então, quando o professor for passar no quadro ali as questões de eletricidade, estude com muito carinho, porque eu estou dizendo para você que vai cair na sua prova ali no vestibular ou no Enem. Então, essa seria a minha dica para o terceiro ano do ensino médio. Agradeço aí o acompanhamento dos vídeos do canal, no passado também bastante gente gostou e tal. Estou com novas ideias, novos projetos aí, vamos colocar essas coisas na prática e a gente se vê no próximo vídeo.